Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar o nosso estudo, a nossa leitura do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 4, agora com a lição 2, cujo título é Deus, parte 2. Primeiro capítulo, aliás, a primeira lição nós falamos do ateísmo. Agora a gente vai falar do Deus triuno. E aqui tem algumas distinções, algumas definições do que Deus é. Deus é distinto, para começar. Deus é triuno. O modalismo, o triteísmo, o Deus triuno é eterno. O Deus triuno é visto na criação. O Deus é triuno para se relacionar com. O Deus triuno habita no homem. Então, são os assuntos que a gente vai lidar aqui nessa lição. E aqui tem algumas perguntas. Como se pode conhecer Deus? O que quer dizer triuno? São três deuses? Por que Deus é triuno? E as referências bíblicas, depois para quem quiser ler, Isaías 45, 5, 1 Coríntios 8, 4, parte B, Efésios 4, 4 a 6, versículos 4 a 6, 2 Coríntios 13, 13, Salmos 90, versículo 2, Apocalipse 1, versículo 8 e Apocalipse 22, versículo 13. Então vamos aí começar a nossa leitura. Deus é distinto. Deus é um grande mistério. Ele é distinto, inigualável, imutável, incomparável, insondável, único. Deus é diferente de tudo que existe e conhecemos. A mente humana jamais conseguirá compreendê-lo plenamente. O que sabemos sobre Deus é somente o que ele mesmo nos revelou nas Escrituras Sagradas. Dessa forma, pela Bíblia podemos conhecer alguns aspectos e atributos divinos, como onisciência, ele sabe tudo, onipresença, ele está em toda parte, e onipotência, ele pode tudo. Ele é ainda santidade, bondade, verdade, justiça, luz, amor. Ele não é apenas uma energia cósmica, mas um ser divino, com planos, pensamentos, desejos, sentimentos e propósitos. Deus é alguém tão grandioso que rege todo o universo. No entanto, está preocupado com as pessoas, como seres humanos que criou, desejoso em salvá-los completamente, ajudá-los, satisfazê-los, supri-los em suas fraquezas e conduzi-los para a glória, a fim de que estejam para sempre junto a Ele. Deus é triuno. Embora na Bíblia não encontremos a expressão triuno ou trino, as Escrituras nos revelam essa característica de Deus, de Ele ser três em um. Embora seja um só Deus, o Deus único, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos dizer que em vida, essência e natureza, Deus é um só, ou seja, não há três deuses separados, mas um único Deus que coexiste de eternidade a eternidade. Uma pluralidade na unidade da divindade. Pelo fato de ser único e distinto, explicar e compreender plenamente o Deus triuno é tarefa impossível à mente humana. As Escrituras nos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, porém um só, e que há unidade dessas três pessoas participando da mesma natureza divina. Em Isaías 45, 5 lemos: Disse Deus, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma, em 1 Coríntios 8, 4b, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. O mesmo Paulo, em Efésios 4, versículos 4 a 6, nos mostra que há somente um Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. E em 2 Coríntios 13, 13, ele encerra a carta com a seguinte bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esses textos evidenciam o Deus único, mas triuno.
Modalismo. Por falta de conhecimento e da revelação adequada das Escrituras e da natureza divina, e pela limitação do entendimento humano natural, nos últimos 20 séculos houve várias maneiras de explicar o Deus triuno. Uma delas é o modalismo, crença que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito não existem ao mesmo tempo, mas são manifestações de um só Deus em momentos diferentes. Segundo a doutrina do modalismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modalidades de Deus. Eles não são eternos. Antes, na eternidade havia apenas o Pai. Com a encarnação, o Pai deixou de existir e o Filho veio. Já com a morte e ressurreição, o Filho deixou de existir e veio o Espírito. Esse ensinamento, porém, não é apenas falho, como também herege, pois não crê na coexistência dos três da Trindade, isto é, crê que os três não existiram ao mesmo tempo. Triteísmo. A outra interpretação é o triteísmo, isto é, que o Pai, o Filho e o Espírito são três seres separados, três entidades de três substâncias. Um conceito que pode ser visto como uma espécie de politeísmo. Seus defensores argumentam essa doutrina utilizando a passagem do batismo de Jesus, onde o Filho está nas águas, o Espírito desce como pomba e o Pai está nos céus. Ambas as explicações são extremas, abordam apenas um lado da verdade e não têm equilíbrio. Porém, a pura revelação das Escrituras é equilibrada e nos mostra a verdade com relação à Trindade divina. Essas doutrinas deixam de considerar três trechos importantes da palavra, como João 1:1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, o Filho, era Deus desde o princípio, a eternidade passada. Hebreus 1:8 reforça esse fato ao dizer: acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Outro versículo importante sobre esse assunto é Isaías 9:6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse versículo afirma claramente que o menino é Deus e o filho é o Pai. Deus não deixou de existir quando o menino nos nasceu e o Pai não cessou quando o filho foi dado a nós. O Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, 3 e 4, Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse trecho deixa muito claro que o Espírito é Deus. Mentindo a Deus, Ananias mentiu ao Espírito Santo e vice-versa. O Filho também é o Espírito. Em 2 Coríntios 3,17 lemos: o Senhor é o Espírito. A palavra Senhor se refere ao Senhor Jesus. Igualmente, em 1 Coríntios 15:45, parte B, lemos: o último Adão, porém, é Espírito vivificante. O último Adão é Jesus. Embora o vocábulo Espírito nesse versículo esteja com a inicial minúscula, na versão atualizada refere-se ao Espírito Santo, pois é ele quem vivifica. Romanos 8:11. Outro trecho importante da palavra, que confirma que o Senhor é o Espírito, está em João 14, 16 a 18. O Senhor afirmou que rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro Consolador, o Espírito da verdade ou realidade, a fim de que esse Espírito estivesse para sempre conosco. Ele também disse que o Consolador habitava com os discípulos e estaria neles. Naquele momento, o Senhor é que habitava entre os discípulos, mas depois, quando ele ressuscitasse, ele entraria nos discípulos como o Espírito da vida. Ao mesmo tempo que diz que o Pai enviaria o Consolador, também diz que não deixaria os discípulos órfãos, mas voltaria para eles. Portanto, o envio do Consolador, o Espírito, seria a vinda do próprio Senhor. Desse modo, vemos que o Senhor é o Espírito. Em João 10:30, quando Filipe pediu ao Senhor que lhes mostrasse o Pai, o Senhor afirmou: eu e o Pai somos um. E em 14, 10 e 11 ele afirma: eu estou no Pai e o Pai está em mim.
O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Os próprios discípulos tinham dificuldade de crer que o Filho e o Pai são um só. Na verdade, todos nós, em nossa mente natural, temos essa dificuldade. Precisamos que o Espírito nos conceda sabedoria e revelação para compreender a unidade do Deus triuno. O Deus triuno é eterno. Outra característica que distingue Deus de tudo que existe é que só Deus é eterno. Tudo o mais teve início, mas Deus existe de eternidade a eternidade. Essa característica divina é mencionada na Bíblia se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em Salmos 90, versículo 2, lemos: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Apocalipse 22, 13, o Senhor Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E em 1, versículo 8, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já Hebreus 9,14 fala do Espírito Eterno aplicando a obra do Filho e apresentando-a a Deus em nosso favor. Portanto, vemos que o Pai, o Filho e o Espírito são eternos. O Deus triuno é visto na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. O substantivo hebraico usado aqui para Deus é Elohim, que é uma palavra no plural, como se fosse no princípio, criou deuses os céus e a terra. Isso só pode ser explicado pelo fato de o Deus triuno estar ali na criação. Portanto, não se trata de um erro gramatical quando utiliza o verbo criou no singular. É importante ressaltar que Elohim não é o nome próprio para Deus, mas um título, uma sua designação. No Antigo Testamento, inclusive, a palavra hebraica Elohim é usada algumas vezes referindo-se aos falsos deuses das nações, como em Josué 23, 7, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, Elohim, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. A presença do Deus triuno fica ainda mais evidente na criação do homem. Disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse texto, as palavras façamos e nossa estão no plural, indicando a participação do Deus triuno na criação do homem de forma bem especial. Ainda no relato da criação, de forma bem específica, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Gênesis 1, 2, evidenciando que ali também estava o Espírito Santo de Deus. E o Filho, a revelação bíblica no Novo Testamento nos mostra de forma inequívoca que o Filho, o Verbo, que no princípio estava com Deus e era Deus, não apenas estava na criação, mas que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículos 1 a 3. Isso é reforçado ainda em Hebreus 1, 2, ao dizer que foi o Filho quem criou o universo. E em Colossenses 1, 16, quando diz que nele, o Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Deus triuno para se relacionar com o homem. Sem dúvida, um dos aspectos mais fascinantes da revelação do Deus triuno é como ele se relaciona com o homem e se dispensa a ele. Como o Pai, podemos desfrutar seu amor e cuidado. Como o Filho, ele é dado a nós, nos substitui, paga o preço da redenção, cumpre toda a justiça de Deus. Como o Espírito Santo, ele aplica toda a obra desse Deus, esplêndido em nosso favor, dispensando a nós e nos unindo a ele. Você já parou para pensar por que o Filho deixou a glória que tinha junto ao Pai, se fez carne, revestindo-se da humanidade, com limitações, sofrimentos e privações? Por que ele foi à cruz em nosso lugar? Tudo isso tem uma resposta a um propósito. A justiça de Deus tinha exigências que homem algum poderia cumprir. Então, o Pai, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, planejou esta obra maravilhosa
em nosso favor. Ele mesmo se fez homem e cumpriu todas as exigências da justiça de Deus em nosso lugar. Uma vez que o Filho executou tudo isso por nós, o Espírito Eterno o aplicou a nós, os que cremos. Para entender melhor o fato de Deus ser único e triuno, vejamos uma ilustração descrita nos atributos da boa terra de Canaã. Deuteronômio 8, 7 diz: O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Aqui temos um dos elementos mais importantes da criação de Deus, a água. Esse é um elemento único, porém, para que o ser humano a desfrute, tem três aspectos: mananciais profundos, fontes e ribeiros. Os mananciais profundos são inatingíveis para o homem, pois estão abaixo da terra. Quando, porém, esses mananciais encontram uma saída, tornam-se uma fonte que traz a água para a superfície. Mas essa água atinge apenas os que estão próximos da fonte. Nesse momento são necessários os ribeiros ou rios, que levam a água para regiões distantes, alcançando e favorecendo a todos. Os mananciais profundos simbolizam Deus Pai. Ele habita em luz inacessível. Ninguém o pode ver ou tocar. Louvado seja ele! Porém, porque quando se encarnou na pessoa de Jesus, o Filho, o manancial tornou-se uma fonte, trazendo água viva a todos os que estavam ao seu redor. Foi essa água que ele ofereceu à mulher samaritana, em João 4,10, e a todos os que estavam na festa dos tabernáculos, João 7, 37 e 38. Ainda assim, apenas os que conviveram com o Senhor Jesus em seu ministério terreno tiveram acesso a essa água. Por isso ele foi à cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e se tornou Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Como Espírito, ele se tornou os ribeiros que podem alcançar os confins da terra e dispensar essa água viva a todos os que nele creem. João 7, 39. Embora mananciais, fontes e ribeiros sejam três itens distintos, o elemento que os compõe é o mesmo: água. Da mesma maneira, em essência, natureza e elemento, temos um único Deus. Mas não são três deuses, mas com três pessoas, a fim de nos alcançar, salvar-nos plenamente, dispensar-se a nós em toda a sua plenitude e cumprir o seu propósito eterno. Embora Deus seja tão grandioso, glorioso, ele se preocupa conosco, seres criados à sua imagem e semelhança. Isaías 57:15 nos mostra seu coração amoroso. Assim, diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Por ser tão desejoso de estar conosco, suprir-nos, satisfazer-nos plenamente, Deus não exige que vamos até o manancial profundo para obter a água de que tanto precisamos. Antes, ele a traz a nós por meio da fonte e do rio. Que Deus maravilhoso! O Deus triuno habita no homem. Um pouco antes de ir à cruz, ao dizer que rogaria ao Pai que nos desse outro Consolador, o Espírito da Verdade, a fim de que estivesse para sempre conosco, que habitasse convosco e estivesse em nós, o Senhor Jesus também disse: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. João 14, 20. Isso significa que quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito da Verdade vem a nós trazendo consigo o Filho e o Pai. Desse modo, Deus triuno está em nós e nós estamos em Cristo, isto é, em Deus. Tudo isso só foi possível pela obra do Filho na cruz, pelo derramamento de seu sangue precioso, de eficácia eterna e por sua ressurreição maravilhosa. Quando foi glorificado e tornou-se o Espírito que dá vida, para habitar no Espírito de todo o que nele crê e o recebe. Isso teve início com os discípulos, ao entardecer do dia da ressurreição, João 20, 22, e ocorre com todo aquele que nele crê. Hoje nós, os que cremos, recebemos
e temos o Deus triuno em nós. A palavra de Deus nos mostra que somos santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16, que nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em nós. 1 Coríntios 6,19, que Cristo está em nós. Romanos 8,10, Colossenses 1,27. Embora possamos não entender o Deus triuno, certamente podemos desfrutá-lo e experimentá-lo, receber todos os seus benefícios e usufruir suas bênçãos maravilhosas. Louvado seja Deus. Graças a Deus.